Sabe por que a gente tem saudade do passado? Porque a gente limita o agir de Deus na nossa vida. Sabe por que a gente tem saudade daquilo que passou? Porque a gente não se entrega verdadeiramente para Deus e começa a viver milagres atrás de milagres. Começamos a viver experiências atrás de experiências. Ei, é aquilo que nós acabamos de ministrar. Deus tem coisas novas para a gente todas as manhãs. Existe um frescor de Deus para nós todas as manhãs. Você não precisa viver do passado, mas comece a alimentar a sua fé para você viver de forma suficiente a sua caminhada. Hebreus 10, 39, ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim daqueles que pela fé avançam. É a fé que é o combustível diário, é a fé que nos mantém caminhando para frente, é a fé que nos caminha, que nos ajuda em nossa jornada, é a nossa fé que nos sustenta. Nós temos vontade de voltar, porque nós não vivemos uma experiência de entrega total pela fé. Nós ficamos sempre duvidando, e quando nós pensamos em dúvida daquilo que Deus fez, nós temos que entender que a dúvida, ela é contra a fé. A dúvida, ela aniquila a fé, porque a dúvida, você coloca em xeque aquilo que realmente Deus vai fazer na tua vida. E nós vivemos uma geração que olha para trás porque duvida do que Deus vai fazer para frente. Ei, eu quero te falar, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos e sonhamos em nossa vida. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua vida. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua família. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua empresa. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua carreira. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua história. Olha para frente. Pare de olhar para trás. Um outro exemplo de regresso na caminhada, e eu já estou caminhando para encerrar, é os discípulos na estrada de Emaús. Livro de Lucas, capítulo 24, 13 até 16 e 33 a 34. Ele diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículos 33, ele diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando Jesus ele morre, ele deixa uma ordem expressa para todos os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Eu vou para o Pai, mas eu hei de enviar o Consolador. Fique em Jerusalém. E ali eu estarei dando os próximos passos, eu estarei derramando o meu Espírito para que vocês prossigam a sua caminhada. E esses 2 discípulos, eles saem, eles desobedecem, eles deixam aquele mandamento que Jesus tinha dado, porque talvez eles começavam, e o que eles estavam falando é olhar para trás e falar assim: nossa, você viu o que aconteceu? No trajeto e na caminhada, eles estavam reclamando, murmurando, eles estavam sem esperança, eles falaram assim: nossa, mas você viu o que aconteceu? Será que era isso mesmo? Será que nós entendemos? Será que nós ouvimos certo o que Jesus iria fazer? Já fazem 3 dias e Jesus morreu, e nós dedicamos, e eles começam a retornar para o lugar de onde eles vêm. Eles começam uma caminhada indo para Emaús. Emaús quer dizer fonte de água quente. E eles começam a retornar para um lugar de conforto. Eles saem de onde Jesus
tinha ordenado eles ficarem, e eles começam a retornar, a regredir para um lugar de águas quentes. Mas eles esqueceram que antes das águas quentes, existe aquele que é a fonte de água viva. Eles esqueceram que eles saíram de um lugar, estavam indo para um lugar confortável, mas a fonte de água viva tinha falado para eles ficarem em Jerusalém. Jerusalém é um lugar de paz. Hoje tem pessoas saindo, deixando a fonte de água viva, tentando voltar para o conforto. Mas Deus está te chamando, volte para o lugar de paz. Volte para o lugar de paz. E aqueles discípulos estavam retornando. E no meio da sua caminhada, Jesus aparece e começa a conversar com ele. Muitas vezes na nossa caminhada, nós esquecemos o que Jesus fez, o que Jesus falou. Quantas promessas, quantos sonhos, quantas palavras já foram liberadas para pessoas que estão aqui, que estão em casa acompanhando e que estão mortas hoje. Quantas pessoas carregam sonhos, chamados. Quantas pessoas carregam projetos que estão mortos dentro de você, porque você um dia deixou de ouvir a Deus, deixou de obedecer a Deus e alimentou a esperança de retornar, de regredir para um lugar quentinho, para um lugar de conforto, para o lugar de onde você saiu. Deus nessa manhã está falando: nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que pela fé nós vamos avante. Deus nessa manhã está nos chamando, Ele quer retornar. E o que eu aprendo com essa história? Hoje, Jesus está te vendo em meio ao seu regresso. Existem pessoas aqui que chegaram aqui querendo retornar, querendo desistir, querendo parar, querendo entregar. Ei, eu quero te falar, Deus está te visitando neste meio de caminho. Deus está te visitando esse desejo de parar com tudo, de voltar, de chutar tudo, chutar o pé da barraca. Deus está te visitando nessa hora, meu irmão. Deus está visitando pessoas aqui que estão querendo desistir, que estão querendo falar: ei, a vida com Deus não serve, a vida com Deus só me trouxe mais problema, a vida com Deus, ela não supriu as minhas expectativas. Deus nessa hora, nesse dia, nessa manhã, Ele está aparecendo para você, está falando: eu estou te vendo em meio ao seu caminho, eu estou te vendo no meio do seu retrocesso, eu estou te indicando, não é para lá, mas volte para Jerusalém, que é um lugar de paz. Você está procurando algo para te preencher, um destino novo, olhando para o passado, mas eu nessa manhã estou te visitando e falando: existe um lugar de paz separado para você, volte para lá agora.